E vamos para mais um tutorial de Réveillon. E eu já comecei com a fitinha para deixar o meu esfumado bem marcadinho ali na lateral. E vou aplicar corretivo na minha pálpebra móvel, em toda ela, até a sobrancelha. Enquanto eu espalho corretivo aí, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever aqui no canal. É rapidinho, não custa nada, vai! Então, eu vou aplicando aí, dando batidinhas, ajuda muito fixar a maquiagem, pra quem não tem um fixador, o corretivo ajuda muito. Eu já venho com um pincelzinho lápis bem fininho e vou colocando o iluminador da Luisense no cantinho interno do olho e abaixo da sobrancelha. Que aí limita pra mim até onde eu vou com o meu esfumado, pra não subir demais nem vir demais pro cantinho do olho. Então, eu aplico dando batidinhas pra ficar bem pigmentado e não arrasto, pra não ficar muito fraquinho. Depois eu já venho com a sombra, o pincelzinho A10 de esfumada macrilã, com a sombra Marsala, e só vou dar um fundo rosado pro meu esfumado, não fica rosa nesse tom, que eu tô gostando muito de colocar um rosa por trás do esfumado marrom, porque ele fica mais romântico, mais suave, mais delicado. Então, eu esfumo esse Marsala acima do meu côncavo, ali onde a gente sente o ossinho na pálpebra, é ali onde a gente esfuma. Então, eu esfumo bem, com um movimento de vai e vem, ou de bolinha, do jeito que você achar melhor. E tomando muito cuidado para não pesar muito o pincel, porque a sombra colorida, direto assim, sem ter nenhuma base embaixo, ela tem uma chance maior de manchar. Então, é com muita paciência que você vai esfumando esse rosa, para depois vir com o marrom. Feito, eu venho com o pó 06 da Vult, que é ótimo para esfumar, usar como sombra. Tem vários tons, então para quem tem dificuldade de esfumar com a sombra marrom, o pó da Vult é muito bom. Então, é uma dica muito legal. E esfuma esse marrom aí em cima da onde eu coloquei todo o Marsala. Esfumo eu vou colocando aos pouquinhos, pouca quantidade, e esfumo bem pra não ficar marcado. Com o pincelzinho chanfrado de topo reto, eu venho com um corretivo e aplico em toda a minha pálpebra móvel, só pra dar uma base pra minha sombra clara, que vai vir depois. Então, eu não preciso me preocupar em deixar muito retinho ali no côncavo, porque não é um cut crease, é só uma base pra sombra clara. Então, eu vou dando batidinhas com o pincel. E depois eu venho com o dedo, dou batidinhas com o próprio dedo, pra dar uma secada nesse corretivo, ajudar a fixar e esfumar esse contorno dele. Tomando muito cuidado pra não subir muito esse corretivo, é só na pálpebra móvel mesmo, tá? Aí eu venho com a sombra branca, cintilante, mas pode ser um outro tom clarinho, colorido, se você preferir. E com o mesmo pincel que eu apliquei o corretivo, eu vou dando batidinhas com a sombra branca bem em cima ali na pálpebra móvel, no corretivo. Sem subir esse branco aí. Aplico em toda a região do corretivo. Dá uma acelerada aí, né, pra não ficar longo. E por cima dessa sombra branca, eu coloco o iluminador da Luisense. Mas se você não gosta de muito brilho, porque depois ainda vem o glitter, então você não precisa colocar o iluminador em cima da sombra clara. Eu gosto bastante porque dá uma cintilância, um iluminado muito bonito, porém delicado na maquiagem. Já aplico ali, já retoco abaixo da sobrancelha. E volto com o pincel de esfumar. Pego esse marrom mais escurinho e vou aplicando ali, dando batidinhas antes de esfumar no canto externo do olho. E o que sobrou no meu pincel, eu levo pra cima e pro meio um pouquinho. Mas é bem suave. Se você pega mais na pontinha do pincel, você consegue ficar com a mão mais leve. Se você pega muito no meio, você pesa muito e mancha. Aí depois eu faço a mesma coisa com a sombra preta. Esfumo bem, porque eu não quero deixar muito preto, só quero dar uma escurecida no marrom. Então, é bem suave com esse preto, esfumando bem.
esfumado feito, eu dou uma retocada com o iluminador ali na pálpebra móvel, só onde a sombra preta pode ter invadido um pouquinho ou caído, então eu vou retocar ali só até o meio da pálpebra móvel, não faço toda a pálpebra móvel. E vou fazer o outro olho, calma aí que eu já venho. Outro segundo olho feito, vou o quê? Glitter, né, gente? Com o pincelzinho lápis mais gordinho, eu passo ele primeiro no fixador, que esse daí é o fixador de glitter da Catherine Hill, e aí eu pego o glitter e aplico na pálpebra móvel dando batidinhas. Eu não gosto de passar o fixador em cima da sombra, porque eu acho que ele fica emplastado, grosseiro, e aí acaba deixando aquelas linhas na pálpebra, sabe? Quando a sombra é muito cremosa, muito molhada e fica aquilo. E a maquiagem acaba não durando. Então eu prefiro pegar o fixador com o pincel, pegar o glitter e depois aplicar. E fixa super bem também, o glitter não fica caindo no rosto. Funcionou super bem, assim. E eu vou dando batidinhas só até a metade da pálpebra móvel, só ali onde a gente retocou aquele iluminador ou a sombra clarinha. E vou passar o delineador. Como eu abaixo a cabeça ali e corta tudo, não dá pra ver nada, eu vou aplicar e já vem. Aguenta aí que eu já volto. Delineador feito. Vamos pra pele, né, gente? Base L4 da Ruby Rose, misturado com um pouquinho de creme. Pode ser facial, corporal. Creme é creme, gente. É o creme que você preferir. Eu misturo um pouquinho, só um pouquinho de creme, tá? Metade da quantidade da base que você pegou. E aplico com o pincel Kabuki dando batidinhas. Como essa base tem uma cobertura muito alta e eu coloco a primeira concentração de produto ali na olheira, eu não tô sentindo necessidade de usar o corretivo. Eu acho que o corretivo pesa demais a maquiagem, principalmente com uma base de alta cobertura. Então, não vejo necessidade de usar o corretivo. E aí, depois que eu passei a base com o pincel Kabuki, eu dou batidinhas com esponjinha úmida, só pra tirar alguma marquinha que pode ter ficado de cerda e ajudar um pouco a acelerar o processo de secagem dessa base, como eu passo bastante. Pó translúcido da Zanf. Eu gosto de passar com a esponjinha, a mesma esponjinha, sempre a mesma esponjinha. E aí eu dou batidinhas ali nas regiões onde eu quero iluminar o meu rosto. Então eu passo bastante pó translúcido, porque ele vai ajudar também a matificar e a segurar a maquiagem. Geralmente essas regiões onde eu ilumino, eu sei que é onde sai mais rápido a maquiagem no meu rosto. Então eu passo bastante pó translúcido e deixo ali descansando um tempo. Faço contorno escuro, depois eu esfumo esse pó translúcido. E essa quantidade extra que fica ali, a gente não desperdiça, que ela acaba indo pro resto do rosto, tá? Então eu deixo ele descansando, venho com o pincel fofinho. Esse pincel tem o topo um pouco chanfradinho também, ajuda muito pra fazer o contorno do rosto. O pó 06 da Vult e vou esfumar ali, abaixo da maçã do rosto. Quando a gente faz esse biquinho de peixe, a gente sente exatamente onde é pra fazer o contorno, porque é onde afunda o rosto. E vai colocando produto aos poucos, pra você não escurecer demais e não deixar o seu rosto manchado. Porque quando mancha não tem que fazer, tem que tirar tudo e fazer tudo de novo, não dá pra salvar. Então eu vou aplicando aos poucos, movimento de vai e vem, colocando sempre o pincel primeiro atrás, perto da raiz do cabelo, e esfumando pra frente. Porque ainda se manchar um pouquinho atrás, a gente consegue arrumar. Se manchar no meio da bochecha, vai ficar manchado. Passo ali no queixo também, abaixo do maxilar, ajuda muito a afinar o rosto, principalmente quem tem papada. Então afina bastante. Já vem com um blush, esse é o blush mosaico da Vult. Então eu dou batidinhas leves na maçã do rosto e o que sobrou no pincel eu levo pra trás, tá? Eu esfumo todo esse pó translúcido, levando para as outras regiões onde eu não passei. Então ele segura a maquiagem, matifica a pele, dá um acabamento muito bonito, o efeito de boneca, assim, fica lindo. E onde ele ficou, a pele absorve e já deixa iluminado. Então eu não preciso vir com o iluminador sem ser o iluminador normal de brilho, entendeu? Eu não preciso vir com corretivo claro, por exemplo. Ele já faz a vez. Falando em iluminador, agora é a hora dele, né? Então eu uso minha duplinha que eu tô amando, que eu uso primeiro o da Luisense, aplico bastante com esponjinha.
A esponjinha úmida, ela pega bastante produto, então fica bem pigmentado. Se você gosta mais suave, pode usar um pincel fofinho, um pincelzinho de esfumar também dá pra usar. O dedo também, 2 dedinhos dando batidinha, então tem bastante maneiras que dá pra aplicar o iluminador. Então, com a esponjinha úmida eu vou dando batidinhas, primeiro com esse da Luisense, que ele é um pouco mais branco, e depois eu venho com o da Natura, que é o iluminador marmorizado da Natura. Porque ele tem mais ou menos o tom da minha pele, então eu passo em cima desse branco, dá uma equilibrada, não fica um branco tão gritante. Então os dois juntos fica uma combinação linda. E ele funciona super bem também como em pele negra ou como sombra. Então é um produto bem versátil, que dá para todo tom de pele, você usa como iluminador ou como sombra. Então ele fica lindo. Continuo dando batidinhas para esfumar, não ficar tão marcado. Passo ali no vizinho da boca, acima do nariz. E vou contornar o nariz, né? A gente não pode ficar sem contornar o nariz. Então eu tô gostando muito de usar o pincelzinho de esfumar, porque eu consigo fazer um esfumado e deixar mais natural, não deixar mancha, não deixar o nariz marcado. Então eu faço as duas linhazinhas, junto elas no topo do nariz e depois esfumo pra baixo, escurecendo toda a lateral do meu nariz. Então afina bem, porém não fica marcado, manchado. Antes eu achava que eu não precisava esfumar o nariz, mas é uma coisa viciante. Primeira vez que você faz, você não sai mais de casa sem afinar o nariz. Vou colocar os cílios e já venho. Cílios aplicado, máscara de cílios, esse é um dos lançamentos da Ruby Rose. Se eu não me engano, essa linha tem 4 cores. Essa azul é para volume, eu amei. E eu já venho com a sombrinha marrom do meu joguinho de sombras da Contém 1 grama e vou esfumar ali na raiz dos cílios inferiores. Movimento de vai e vem, para não deixar um traço reto marcado, como se fosse um lápis. Eu quero que fique um esfumado, então eu vou ir para frente e para trás, várias vezes, muitas vezes, suavizando bastante aí. Depois do marronzinho, já aproveito, passo preto, os dois mate e lápis nude na linha d'água, esse é da Maybelline de sempre. Esse lápis também funciona super bem para iluminar abaixo da sobrancelha, que ele é bem parecido com aquele Light Up da Contém 1 grama que todo mundo usa. Ele é muito bom, ele é cremoso e esfuma bem. E agora é o quê? Vamos fazer a boca. Hoje eu vou fazer uma técnica que eu não tinha mostrado ainda aqui no canal, que é fazer batom com sombra. Então, primeiro eu passo corretivo em toda a boca e vou passar o batom que eu quiser. No caso, aí vai ser um Marsala um pouco mais claro do que o que eu usei pra fazer o fundo do meu côncavo. Passo dando batidinhas pra pigmentar bem a cor dessa sombra. E aí, passo primeiro em cima, contornando bem, deixando o contorno da boca bem certinho. E depois eu passo embaixo. Como cortou e não mostrou, só recapitulando, passei o corretivo, passei a sombra e finalizei com um gloss, que eu tô gostando muito desse efeito gloss, tá? E é isso a nossa maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado dessa segunda opção para maquiagem pro Réveillon. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal. E eu espero que 2018 venha cheio de realizações, paz, saúde e muito amor. Vejo vocês no próximo vídeo.